Olá, pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem? Bom, hoje a gente está começando aqui, dar um novo formato, tá? A gente vai fazer algumas entrevistas aqui, alguns personagens importantes da cunicultura brasileira, e eu tenho o prazer, né, de iniciar com meu amigo aqui, Marcos Caqui. Marcos Caqui é médico veterinário e trabalha há 16 anos aí com a cunicultura e está à frente aí da Coelho Real. Então hoje a gente vai ter a oportunidade ímpar de estar conversando aí com Marcos Caqui. Marcos, saudações, muito boa tarde. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, tá? É um prazer muito grande estar aqui, ter você aqui no canal Dr. Cune. O prazer é todo meu, professor Luiz. Eu que agradeço aí pela oportunidade, pelo convite. Aproveito aí para parabenizá-lo pelo canal, um sucesso muito grande. E cumprimentar todos aí que posteriormente vão ouvir a gente aí. Beleza, Espero Marcos. poder colaborar. Eu que agradeço pela oportunidade. Marcos, assim, eu sempre comento, né? Eu sempre lembro, né, da Coelho Real, da tua pessoa, com muito carinho, porque a gente se conhece há quase 10 anos, né? Eu me lembro lá em 2010, quando se começou o movimento em cunicultura, principalmente com as novas ferramentas da internet. Naquela época a gente trocava muito e-mail, né? E a gente sempre teve um diálogo muito próximo, né? Então a gente sempre trocou muita figurinha, muita informação. E eu percebo assim que esse diálogo nosso é muito importante, sabe? Então eu te agradeço também pelo diálogo, pelo contato que nós temos, pela abertura que nós temos com a Coelho Real. Nem todos os abatedouros nos dão essa abertura, tá? A gente é que fica à disposição, professor. Eu acho que a gente tem que tentar colaborar para a cunicultura em geral, né? Acho que o coelho em si crescendo, cresce, todos os setores, toda a cadeia cresce junto, né? Ótimo, sim. Marcos, então conta pra gente um pouco a respeito aí da história da Coelho Real, como é que começou a Coelho Real, se vocês sempre trabalharam com abate, com a produção, como é que vocês começaram aí a trabalhar com a cunicultura? A empresa foi fundada em 2000, começou a vender os seus produtos em 2002. Lá, o frigorífico é lá em Salto de Pirapora. Lá tinham 3 galpões de criação, se mantinha lá em torno de 300 matrizes. E a gente entrou na empresa em 2004. Era de um empresário, um amigo do meu pai, que em 2004 convidou a gente para entrar de sócio, para administrar, para tentar fazer a empresa evoluir de uma forma mais organizada. E aí que a gente entrou nesse negócio. A princípio entramos como sócio dele, e então ficamos cuidando tanto do abate quanto da criação. Posteriormente a gente acabou comprando a parte dele e alugando o sítio lá em Salto de Pirapora ainda. Há 5, 6 anos atrás, a família resolveu vender o sítio e aí a gente construiu um abatedouro novo, hoje que está em Mairink, e numa sede própria, num sítio nosso. E a empresa hoje, então, está situada lá. Entendi, joia. É, Bom, Marcos, vamos começar então. Eu percebo que vocês têm bastante experiência já com a cunicultura, né? Vocês acompanharam a cunicultura já há quase 2 décadas. Queria que você falasse um pouco para a gente a respeito aí dos benefícios que a gente tem, né, na carne de coelho. Por que que hoje a carne de coelho, por exemplo, é considerada como alimento funcional? O coelho tem algumas propriedades, né? Altíssimo teor de proteína e baixíssimo de gordura e colesterol. É muito indicado por conta disso para pessoas que têm problemas cardíacos, obesos. É uma proteína de fácil digestibilidade. Então, idosos, crianças, pessoas que têm problema de azia, má digestão. É rica em ácidos graxos poliinsaturados, que favorecem a imunidade. E, além disso, é uma proteína com baixíssima problema de alergia. A gente tem vários clientes que a gente sabe que compram coelho porque só podem comer proteína de carne de coelho. Então, tem todos esses benefícios que ajudam a gente a estar e crescer no mercado, né? Inclusive, é por conta desses benefícios todos que a gente lá atrás, há 16 anos, que acreditou nesse negócio, que era uma empresa muito pequena. O mercado de coelho no Brasil ainda é pequeno, mas naquela época era 15 vezes menor. Então, por conta disso que a gente acreditou nesse crescimento e realmente isso vem acontecendo durante esses anos todos.
Entendi. Então, nessa linha de mercado, a gente percebe que o coelho, em número de animais, é a quarta espécie mais consumida no mundo, né? Embora aqui no Brasil a gente perceba, né, a gente já conversou bastante sobre isso, que o consumo de coelho aqui é praticamente desprezível, né, Marcos? Bom, como que você vê o mercado hoje da cunicultura, já considerando essa nova ideia pós-pandemia, né? O que eles estão chamando de o novo cenário, o novo, né? Eles estão chamando Uhum. de uma maneira diferente. Mas como que você considera esse mundo, né, essa produção de coelhos, a cunicultura pós-pandemia, onde se acredita, por exemplo, que os países vão tentar se proteger mais internamente, depender cada vez menos da importação de alimentos, garantindo ali a produção de alimentos a partir de espécies como o coelho, espécies estratégicas, né, onde você consegue produzir muito alimento com pouco espaço, por exemplo. Além de que, hoje em dia, no cenário pós-pandemia, a gente sabe que muita gente vai querer, né, vai ter a oportunidade ou terá, né, que investir em mais alguma coisa, até mesmo para ocupar o tempo que vai ter mais disponível. É dizer, eu acredito que no período pós-pandemia, a gente vai ver muita gente procurando atividade para fazer e vai querer investir numa atividade como a cunicultura, que é uma atividade de pouco investimento, né? Eu diria que é uma atividade onde que você, inicialmente, talvez não precise investir tanto comparado a outras espécies. O que você acha disso, desse mercado da cunicultura hoje e no período pós-pandemia? O mercado da carne ainda é muito pequeno no Brasil, né, em comparação com as outras carnes, na minha opinião, por dois motivos principais. O preço, como a Uhum. gente abate e produz muito pouco, o nosso coelho acaba ficando caro, né, em relação a outras carnes, o que vem diminuindo, porque quanto mais a gente consegue produzir e abater, mais barato fica. Então, hoje a gente está muito mais competitivo contra as carnes do que há 5, 10, 15 anos atrás, né? Você poderia comentar o preço que vocês estão trabalhando, pagando para o cunicultor, por exemplo? Hoje a gente paga R$ 9,00 o quilo do coelho vivo, entregue lá no abatedouro. Uhum. Né? E aí você põe custo de abate, frete, imposto, né? Vai chegar no mercado hoje na prateleira, está em torno de 45, 50, em alguns estados Uhum. até mais caro do que isso. Né? Uhum. Então, essa relação com as outras carnes é muito diferente. E as outras carnes no Brasil é que são muito baratas, né? Uhum. Se a gente for comparar com boi, frango e porco, aí, que são as carnes industriais, né? Vamos dizer assim, são muito baratas. Então, isso dificulta. E outra questão é a questão cultural. No Brasil, ainda o pessoal tem muita dó de comer coelho, né? Ainda vê o coelho como pet, animalzinho de estimação, bonitinho e tal. Existe, sim, o coelho pet, obviamente, mas existe o coelho industrial, né? E Uhum. o coelho é um animal de altíssima produção. A gente, com uma fêmea em 2 metros quadrados, produz 120, 130 quilos de carne por ano, né? Então, um boi precisa de muito mais que isso, 10 mil metros quadrados, se for em criação extensiva, para te dar 400, 500 quilos de carne em 3 anos. Então, a gente cria, em 3 anos, a gente cria um boi, né? Uhum. Em um ano. Então, essa produção é muito, muito alta em relação às outras carnes. Mas esse problema cultural também é um entrave que tem aqui no Brasil, por conta do coelhinho da Páscoa e tudo isso, né? Entendi, cara. Eu percebo que, assim, não é uma bandeira da cunicultura, principalmente a cunicultura brasileira, ela mostrar para a sociedade que ela é uma atividade muito interessante quando se fala em sustentabilidade. E não só sustentabilidade ambiental, mas também econômica e social. Então, eu acho que a gente tinha que investir nisso também, né? A gente produz muito alimento em pouco espaço, a gente consome subprodutos, a gente produz subprodutos que é passível de aproveitamento, né? A gente gasta pouca água. Então, assim, a cunicultura é muito interessante. Ela pode empregar muita gente, ela é importante na agricultura familiar. Então, realmente falta a gente explorar um pouco dessa capacidade da cunicultura de se enquadrar nesse modelo, que é justamente o modelo de sustentabilidade que está sendo falado, né, Marcos? Nesses anos. Marcos, você citou você citou aí, a gente falou a respeito do mercado que está crescendo, principalmente agora. A gente percebe que nos últimos dias tem aumentado bastante a procura.
eu percebo pelo número de pessoas que buscam informações por WhatsApp, por e-mail, até mesmo aqui no canal do Dr. Cunha, a gente está vendo que tem chegado muitas perguntas, muita gente interessada. Você vê isso na quantidade de pessoas que te procuram aí para fornecer coelho? Sim, é um número crescente. Eu acho que por conta da pandemia, o pessoal está mais em casa, pelo número de desemprego está aumentando, o pessoal está buscando uma renda alternativa, até quem está empregado, mas está em casa, então está buscando uma renda alternativa. Então, o crescimento tá tendo, na verdade já vinha tendo, mas com esse problema aí da pandemia, eu acho que teve um aumento porque o pessoal está tendo mais tempo até de buscar alternativas para ter uma outra renda. Então, o índice de desemprego aumentando, as pessoas até com medo de ficarem desempregadas, né? E também aquelas que estão empregadas, mas com mais tempo de pesquisar sobre alternativas. Então, aquele sítio que está parado, um galpão que está lá desocupado, a pessoa quer ocupar aquilo, quer buscar alguma coisa para aumentar a renda com aquilo ali que está ocioso hoje em dia, né? Então, isso vem acontecendo. O que a gente sempre toma cuidado é de ir crescendo a criação conforme o mercado também cresce, para não ter perigo nem de ter uma falta grande, muito menos de excesso de coelho aí nas produções. É exatamente isso que eu ia te perguntar, né? É sobre quais são as dicas, né? Os cuidados que essa pessoa que está querendo começar, ela precisa tomar, né? Considerando que parte das pessoas que buscam o nosso canal, elas são pessoas que estão procurando, né, informações a respeito da cunicultura. Quais são as dicas que você daria para essas pessoas? Primeira coisa, pesquisar bastante, né? A gente no Brasil ainda é muito pobre em informação sobre cunicultura. Entrar em contato com o frigorífico antes de começar a criar, para ver se vai ter venda para aquele animal, quando ele tiver o animal pronto para o abate. A gente hoje na Coelho Real tem um sistema de cotas, então a gente vai distribuindo as cotas para os criadores, conforme o mercado vai aumentando também. A gente sempre tenta cadastrar o produtor antecipadamente e fazer a pesquisa da criação, começar com uma boa genética, saber qual que é a ração industrial, qual que é a ração caseira, como é que vai fazer, manejo, estrutura, ter todo esse embasamento técnico aí para depois iniciar. E não achar que o coelho é um negócio milagroso, porque não é. Não adianta a pessoa achar que vai fornecer 50, 80, 100 coelhos por mês para o batedor e vai ficar rico, porque não vai. Né? É um número aí que vai mais ou menos aí pagar o custo dele, dependendo da distância que ele tiver do frigorífico, né? É. Então, saber que ou tem uma criação caseira, onde você vai usar resto de alimento, de verdura, de horta e tal, para abastecer os coelhos, porque o custo diminui muito e você conseguir com uma produção pequena ter lucro, ou pensar numa linha industrial, onde você vai ter que ter esse mínimo aí de 50, 100 coelhos para pagar a tua despesa. A partir daí que você vai começar a pensar em ter algum lucro realmente. Entendi. Você tocou num ponto muito interessante. A gente percebe, Marcos, que quando passam reportagens aí na televisão sobre coelhos, né, o pessoal acredita que coelho é uma mina de dinheiro, né, que é só botar o coelho dentro da gaiola, dar a ração para ele e ele vai produzir, ele vai reproduzir de uma maneira muito rápida, né, e vai te dar muito lucro. E nem sempre é assim. A gente percebe que é muito diferente, né? Eu até gosto muito daquela ideia de que o conicultor precisa de um tempo para aprender a ser conicultor, né? Que a gente aprende muito com os nossos erros. A gente vê, né, os problemas na prática, a gente aprende a resolver e num passo mais adiante a gente aprende a evitar, né? Ainda mais na conicultura, que a gente tem muito pouco estudo, né? Muito pouco teoria. Então, isso tem que ser muito mais aplicado, porque a gente até fala que a pessoa só é um criador de coelho depois de um ano que ela começou a criar, porque ela tem todo esse período para testar um outro tipo de ração, para testar um manejo diferente, se vai dar verde ou não, se vai valer a pena ou não, o custo-benefício de tudo isso, aprender o manejo, porque apesar do coelho ser um animal muito prolífero, né, cria que nem coelho, já diz o ditado, mas é um animal que tem que ter os cuidados, né, com doença, com manejo, com limpeza. Então, eu acho que tudo isso a pessoa tem que ter bastante conhecimento aí para começar errando menos, né? E aí, quando Isso. começar realmente, é que vai aprender e evoluir com isso. Exato. Até
E a gente recomenda, quem quer começar, não começar com um número grande de matrizes, né? Começar com um número pequeno, aprender a criar, passou 6, 8 meses, começou a fornecer o coelho, deu certo, ok? Depois vai aumentando aos poucos, um passinho de cada vez, para aí sim se tornar um negócio lucrativo. Exato, muito bem. Marcos, o pessoal acredita também, eu acho que tem um mito aí de que o coelho, a gente pode aproveitar tudo do coelho, né? A gente sabe que há essa possibilidade, mas na prática, por exemplo, quase não se aproveita alguns itens do coelho abatido. Por exemplo, a gente sempre escutou, né, isso tem várias referências em livros, que a partir do coelho a gente obtém urina que vai fabricar perfume, isso pode ser muito rentável, mas na prática a gente não conhece cunicultor que já vendeu urina aqui no Brasil. O que aí, por exemplo, na Coelho Real, vocês conseguem vender do coelho abatido? A urina é um mito mesmo. A urina a gente nunca ouviu falar mesmo. Inclusive as pessoas, os criadores que começam, né, que estão estudando, acreditam que eles vão vender a urina. Não é nenhum abatedouro, ele acha que ele vai vender o esterco, a urina, né? E realmente isso não acontece. O que a gente aproveita hoje é a carne, o principal produto, né? Pele, sangue, cérebro, patinha. Hoje tem aproveitamento de orelha, de olho, intestino. Não 100%, né? Mas algumas coisas a gente consegue viabilizar. E o coração, fígado e rim, que a gente aproveita como miúdo comestível também, né? Mas Entendi. tem bastante estudos que estão acontecendo. Muitas faculdades de medicina utilizam o olho para fazer teste, porque é um olho muito parecido com o do humano. Uhum. O destino usa para faculdades para testar a cirurgia de apêndice humano também. Então tem Entendi. algumas propriedades que estão aparecendo agora aí nesses subprodutos, né? É. Muitas empresas começando a fazer petisco para cachorro, com orelha, com pulmão, com esses subprodutos. Então e o que não aproveita para isso tudo, a gente aproveita para alimentação animal. Então, hoje, no nosso abatedouro, para você ter uma ideia, o que a gente gera de lixo, né, de resíduo, é uma sacola plástica de supermercado. É touca, Interessante. máscara e luva, basicamente. O resto a gente Joia. consegue aproveitar. Lógico, não a um preço de venda, né, um preço de subproduto, mas Uhum. pelo menos sustentavelmente falando, a gente consegue ter um aproveitamento muito legal. É exatamente isso que eu ia confirmar. A gente falou da capacidade da cunicultura de se enquadrar no modelo de sustentabilidade, exatamente o que você falou, né? O que é gerado por ela se aproveita, é isso que é indicado, né? A gente aproveitar tudo que a gente consiga de uma exploração animal. Comercialmente falando, né, a gente aproveita a pele, o sangue e o cérebro. O Uhum. resto a gente aproveita exatamente para não gerar resíduo, não gerar lixo. A gente, inclusive, na empresa tem os nossos programas de boas práticas, Uhum. capítulos só sobre bem-estar animal, sobre tudo isso. Então, a gente é muito preocupado com como é que os animais vão ser criados, transportados, como é que eles vão chegar lá, como é que eles vão ser Uhum. abatidos. A gente é acompanhado, além da fiscalização do Ministério da Agricultura, a gente é acompanhado pelas sociedades protetoras dos animais, Uhum. para ver como é que os animais estão sendo abatidos, se não está havendo sofrimento, tudo isso. Uhum. Então, tudo isso acontece e a gente tem como obrigação, evidentemente, proteger a natureza o máximo que a gente conseguir, né? Joia. Você tocou num ponto muito interessante, Marcos. Eu sempre falo, sempre que eu vou começar a falar de coelho, eu sempre dou a ideia, passo a ideia de que o coelho é um animal muito versátil. Por que o coelho é versátil? O coelho é utilizado em laboratório, o coelho é utilizado para produção de pele, produção de animais de companhia, os pets, produção de carne. E muitas vezes, se a pessoa não tiver isso muito em mente, que o coelho tem essa versatilidade, ela pode associar o coelho a uma dessas atividades somente ou a nenhuma delas. E nesse sentido, eu acredito que vocês, como abatedouro, vocês recebem muitas mensagens de pessoas, né, que criticam demais a atividade. Como é que é isso? Você tem percebido isso nesses últimos tempos? Não, muito pouco, viu, professor? A gente teve uma vez, uma vez que chegaram 10, 15 e-mails, mas a gente viu que é um grupo, porque chegou todo na mesma semana, Uhum. né, criticando, falando que a gente não devia fazer isso e tal, tal. Ficou por isso mesmo. A gente tem tudo legalizado, a gente obedece todas as normas que tem que ser, inclusive normas internacionais, né? Uhum. Então a gente não tem por que se preocupar com isso. E a gente está produzindo alimento, né?
A pele, o resto é tudo subproduto. A gente está produzindo o principal produto é a carne, né? Então a gente não tem nenhum problema quanto a isso, né? E fazer tudo dentro das leis, dentro das normas, tudo certinho, eu acho que é o principal para não correr nenhum risco com esse tipo. Eu acho o seguinte, eu acho que nada que é radical é saudável, né? Exato, Então, se a exato. pessoa não quer comer carne, não tem problema nenhum. Agora, se eu quero, ela que tem que deixar eu comer a minha É. carne, né? Eu Então, acredito muito que a solução para tudo está muito próxima do equilíbrio, né? é, é. Marcos, mas você tocou num ponto muito interessante aí, que é a questão das normas internacionais, de normas, né? Pelo que eu sei, a Coelho Real é o único abatedor aqui no Brasil que é habilitado para exportar. Eu queria que você me confirmasse isso e queria que me falasse se tem havido exportação nos últimos anos. A gente tem qualidade de exportação, inclusive a gente já teve visita de gente de fora interessado no nosso produto. Como a gente abate muito pouco, a gente ainda Mercosul? não compensa, né? Seria E, Mercosul que vieram? não, da Espanha. Da Espanha. Uhum. Então a gente ainda não compensa. Isso faz alguns anos atrás já. Uhum. E até hoje não foi viável por conta da baixa produção que a gente tem. Então, ele tem que fazer um crescimento lento para quando tiver abatendo uma quantidade considerável, ter volume e preço competitivo para conseguir mandar para fora, né? Então, é Entendi. uma coisa que a gente hoje ainda está em stand-by, mas temos qualidade para isso, temos autorização para isso. Uhum. Detalhes têm que ser acertados, rotulagem e tal, mas isso é coisa burocrática bem simples. Entendi, entendi. Joia. Marcos, agora já encaminhando para o final aqui do nosso bate-papo, eu percebo que hoje a gente quase não tem informação sobre a questão do transporte de coelhos, entrega de coelhos, documentação para quem está começando, né? O pessoal, por exemplo, nos manda muito pedido, assim, eu quero começar a criar coelho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me cadastrar em algum lugar? Eu tenho que ter um responsável técnico? E eu percebo que associado a isso, nós quase não temos informação de transporte, né? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso aí. Normalmente o pessoal usa aquelas caixas iguais de frango, aquelas caixas plásticas. Uhum, Mas pode ser caixa de madeira, pode ser gaiola de ferro, pode ser caixas de feira, aquelas menores de plástico, como uhum, quiser. Na uhum, caixa de frango se coloca normalmente 10 animais com 2,5 kg a 3 quilos, 10 uhum, animais em cada caixa. E o importante é que eles venham ventilando. Então, evitar usar carro fechado, caminhão baú, que vai dificultar a ventilação, porque o coelho produz muito calor. Então, pode uhum. acabar sufocando os animais. Não colocar lona, pois não. Desculpa, antigamente devia fazer o transporte à noite, ainda continua assim a norma? Não é que é obrigado, né? Mas a Uhum, gente sugere que seja à noite. Inclusive, a gente uhum, começa a receber os animais lá em torno de 6h30, 7 horas da manhã, exatamente para eles viajarem o menos tempo possível durante o dia. uhum, E o mais importante de tudo é que ele venha ventilando. O que a uhum, gente usa é lona só na frente e em cima, para barrar o vento forte, mas nas laterais e atrás deixar aberto para ventilar bastante. E a questão uhum, de documentação, a pessoa tem que ter uma nota fiscal de venda, que a gente uhum, sugere que seja de produtor rural ou microempresa, por conta dos impostos, né, que são uhum, bem menores, e a guia de trânsito, que é a GTA, Guia de Trânsito Animal. Isso a uhum. pessoa retira na Casa da Agricultura ou no Escritório de Defesa É, Agropecuária. Isso uhum, varia de estado para estado, que é um custo muito barato. Custa, aqui em São Paulo está R$ 16 o custo da GTA, então isso é um uhum. custo bem pequeno. Entendi. E para tirar essa GTA, em alguns lugares eles exigem também um atestado sanitário veterinário. Ah, entendi. Esse atestado sanitário é para tirar a GTA. Para tirar a GTA e o abatedouro, a gente tem nos nossos programas de autocontrole, Uhum, a gente obriga o proprietário e o veterinário responsável pela criação a emitir o animal com GTA e o atestado, que é uma exigência do Ministério da Agricultura, uhum, declarando que os animais cumpriram o jejum, que tem que ser no mínimo aí 10, 12 horas, no máximo de 24. Então tem que cumprir esse jejum, que pode contar o tempo do transporte também, uhum, conta como jejum. uhum. E principalmente que eles não tomaram medicamentos dentro do período de carência dos medicamentos.
Entendi. Então, tem uma lista de medicamentos, a gente tem um modelo próprio, a gente tem uma lista de medicamentos, com o período de carência de cada um, e lá a pessoa está me atestando que o veterinário responsável da criação, está me atestando que foi respeitado o período de carência daqueles medicamentos ali. Entendi. Para não ter perigo de chegar algum animal aí com uma contaminação química, vamos dizer assim, na carne, né? Entendi. E esses animais perdem peso durante o transporte? Como é que é Muito isso? pouco, muito pouco. Em torno aí de 400 quilômetros, eles vão perder aí em torno de uns 4%, 5% no máximo, Uhum. para Entendi. 400 quilômetros. Mil E pai, quilômetros, mil e pouco, sim, quando vem de mais longe, 7, 8%, não mais do que isso. entendi. E Marcos, a gente tem uma carência muito grande de abatedouros de coelhos no Brasil. Então, assim, parece que o pessoal roda bastante para chegar aí. Como é que é a quilometragem que normalmente o pessoal, a distância que normalmente os seus fornecedores estão aí? A gente tem criadores aqui do lado, né, sítios vizinhos aqui, e tem Rio, Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então varia bastante Diversificado. aqui o quanto o pessoal roda, né? E evidentemente que para vir de longe tem que ter uma quantidade que compense, né? Uhum, Então é complicado isso, porque, voltando lá, porque o mercado é pequeno, né? Então a uhum, gente hoje tem um abatedouro com capacidade de abater mais de 150 mil coelhos por mês e que uhum. não consegue chegar na capacidade máxima. Então não tem como a gente pensar em montar um outro abatedouro em outra região que vai só dividir o mercado, né? Não vai Exato. acrescentar mercado nenhum, pelo contrário, vai dividir mercado. Uhum, Então é um uhum, investimento muito alto e que acaba não compensando. Então é um mercado que ainda tem muito para crescer, a gente acredita muito nisso aqui ainda no Brasil, isso sem uhum, contar com exportação, falando só uhum, de Brasil. uhum. E para aí sim a gente começar a querer espalhar aí, vamos dizer assim, frigoríficos em outras regiões do país. Entendi, entendi. Outro dia, você estava presente na reunião, a gente conversou muito da importância da formação de grupos, associativismo, cooperativismo. O que você acha disso, Marcos? Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que a gente vai conseguir com isso baratear custo de frete e baratear custo de ração. A gente Uhum, ainda, infelizmente, tem os cunicultores, alguns, não todos, obviamente, mas tem alguns cunicultores ainda achando que sabe tudo, vamos dizer assim, né? Com todo respeito. Mas uhum, que acabam não querendo dividir com outros parceiros. Então, de repente, tem uma pessoa na cidade, ele vê aquele parceiro como um concorrente e não como uhum. um parceiro propriamente dito. Então, eu acho que falta um pouco dessa união aí do pessoal para tentar um ajudar o outro. É como eu falei no começo, se o coelho crescer, cresce todo mundo junto. Né? Uhum. Então, eu acho que se a gente se continuar nessa linha de se ajudar, a gente vai conseguir sim chegar lá na frente num patamar muito mais alto. Ótimo. Tá certo. Marcos, teria mais alguma coisa que você gostaria de falar que não foi perguntado da empresa de vocês? Se quiser deixar o contato aí para alguém te procurar. O nosso contato é o nosso site, né, www.coelhoreal.com.br, e lá tem meu telefone, tem e-mail, tem tudo que a pessoa precisar. Tem meu celular lá, inclusive, fico à disposição aqui no que a gente puder ajudar quem está interessado. E a gente tá buscando aí, inclusive, criadores para fornecer para a gente. Hoje é uma época que está em falta o coelho. A gente teve um pico de crescimento grande, inclusive, no começo desse ano. Uhum, Essa pandemia não atrapalhou esse crescimento e diminuiu muito a compra de restaurante, distribuidor que vende para restaurante, porém aumentou em mercado. Então a uhum. gente ainda continua crescente. Que bom. Então avisar o pessoal que quem tiver coelho disponível, entre em contato com a gente, ou quem quiser cadastrar, também a gente fica à disposição para ajudar e quem sabe no futuro aí virar um parceiro interessante. Ótimo. Então, a gente agradece aí ao Marcos Cac mais uma vez, igual eu comentei com vocês o nosso, a gente sempre dialoga bastante, né? É, várias coisas relacionadas à cunicultura, a gente sempre troca uma figurinha, que eu acho muito importante o cunicultor estar junto dos técnicos, estar junto do setor acadêmico, ou seja, eu acredito que todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo tem que, né, trocar figurinhas para todo mundo crescer junto. Então, eu agradeço o Marcos aí por ter concedido, né,
essa oportunidade para a gente de entender melhor o mercado da cunicultura carne. Muito obrigado, Marcos. Eu que mais uma vez agradeço aí pela oportunidade, mais uma vez parabenizo e estou sempre à disposição aí, tanto de vocês, do Dr. Cuni e dos criadores aí, quem tiver interessado aí, quem a gente puder ajudar. Tá, muito obrigado.